Bozelli, ele resolveu roubar nossa atenção hoje, né? Aí 1h30, tem mais meia hora de programa, e o Bozelli resolveu roubar nossa atenção. Deu uma entrevista, falou algumas coisas interessantes, uma delas sobre o Corinthians, claro. Uma delas você vai ouvir agora, vamos lá. Me enfoqué mucho en lo que era Corinthians como institución, como cualquier jugador que es brasileño, le preguntás en qué equipo quiere jugar y te dicen Corinthians en Flamengo. Bueno, yo sentí eso a la hora de tomar la decisión y quizás me equivoqué un poquito y no miré realmente en ese momento qué forma de jugar tenía el equipo, ¿no? Y qué estilos iba con mi estilo de fútbol. Entonces yo creo que equivoqué por ese lado, quizás a la hora de la elección del club, y hoy me preguntás y lo volvería a hacer, ¿no? Porque el Corinthians es un equipo que es magnífico, un equipo, digamos, no solamente en lo que respecta a su estructura, que es espectacular, sino todo lo que tiene que ver con la gente, con todo lo que mueve Corinthians, ¿no? Entonces, yo creo que mi error estuvo en la selección del estilo de juego que tenía Corinthians en ese momento, y creo que ahí donde quizá me costó un poquito y me dificultó por una cuestión de... Entrevista ao portal 90 Minutos. Professor, mas toda hora é isso agora? Da outro dia, o Luan, entrevista com o Luan, tá, não encaixa no estilo de jogo do Mancini, não sei o que, não dá certo porque não encaixa. Agora o Bozelli é porque eu não encaixo no estilo de jogo. A culpa é de quem? É o Corinthians que não fornece um estilo de jogo apropriado para esses caras, no caso o Bozelli que a gente tá falando dele, ou a culpa é do cara também que não consegue se encaixar? Qual é a história aí, professor? William, tinha uma música do Ataúfo Alves que dizia: Opa. Errei, erramos. Canta. Eu acho que esse é o caso. Eu, na realidade, indiretamente fui culpado da sua infelicidade. Parece até o Bozelli falando pro Corinthians, ou o Corinthians falando pro Bozelli. Que é isso, professor? O refrão fala assim: esse conceito alguém jamais destrói. Errei, erramos, venho ao tribunal da minha consciência. É isso. E eu vou dizer mais uma coisinha. Quem procurar essa matéria aí nas redes sociais, que colocar coisas do tipo Bozelli, Corinthians, aí vai cair ali, aí as matérias estão escritas assim: Bozelli revela mágoa. Eu sinceramente não vi nada disso. Eu vi muita lucidez na entrevista dele. Acho sim que ele foi uma vítima do esquema do Corinthians, tanto que ali onde ele morreu de fome, o Jô também está morrendo. Aí você vai dizer, poxa, mas não foi com um técnico só. Tá certo, talvez o técnico com quem ele tenha demonstrado mais irritação tenha sido o Carille, mas ele também não rendeu com os outros técnicos. Ele mesmo fala isso na entrevista. Se ele errou, ele não fala com mágoa que errou, é uma análise do jeito que ele joga. E o Corinthians também pode dizer que errou ao trazê-lo. O Corinthians, ao trazê-lo, pensava que estava trazendo o Cano no Vasco. Eu, pelo menos, imaginava que o Corinthians não ia trazer um jogador que fez só 17 gols em 72. O jogador que o Corinthians trouxe era aquele que fez 130 em 221 jogos no Leão. Mas errou. Mas assim, o Corinthians errou em contratar? Agora é fácil dizer que errou, né? Agora a gente já sabe qual é o fim da história. Né, professor? O próprio Corinthians também não sabia o que queria da vida, porque quando ele chega, o Corinthians achava que ia ser uma outra coisa, um outro estilo de jogo, que nunca foi, né? O Carille passou a ser o culpado de todos os males, como se fosse fácil mudar assim da noite para o dia. O Thiago mostrou que não era. Então tem muita coisa errada nessa história. E eu acho que o Bozelli foi muito lúcido. Eu acho uma entrevista muito lúcida dele, muito lúcida. Eu acho que ele talvez fosse o cara certo no lugar errado, no momento errado. E eu insisto, ele fala muito das características de jogo. Eu prefiro um jogador assim, que é mais direto, mais pontual. É uma análise quase que nossa, quase que uma análise técnica. Não está se escondendo atrás de outras coisas, ao contrário, elogia o Corinthians, elogia também, diz que Corinthians, compara Corinthians e Flamengo com Boca e River, que é uma outra história aí também meio misturada nessa entrevista. Vamos ver se dá tempo da gente falar disso. Se der tempo a gente fala disso também. Eu acho que ele faz uma análise muito pontual. Aliás, ele sempre me pareceu um jogador muito lúcido do que estava acontecendo com ele nos bons e maus momentos. Acho que é um excelente profissional. Não deu certo, vamos para outra. Ô Facincani, eu não lembro, por favor, se você fez isso, depois o Sormâniozinho, fiquem à vontade, é que eu não lembro, já faz um tempo também. E na chegada do Bozelli, alguém falar que o Corinthians tinha errado. Vinham os números, vinham desempenho, números assim... Então, não eram números de um jogador de 2, 3 anos atrás.
como se ficou com a interrogação com o Luan, eram números da temporada recente. Não, e Então, outra assim, coisa. o professor fez uma análise aí que parece que teve realmente um problema ali para adaptar o Bozelli a um estilo de jogo que não era que o Carille, o Facinca, desculpe me alongar um pouquinho aqui. O Carille, eu lembro de um Bola da Vez, no final de 2019, pode ser? Sim. O Carille deu uma entrevista ao Bola da Vez dizendo que ali tinha um problema de jogadores de beirada que poderiam municiar o Bozelli e ele nunca teve esses jogadores. Explicando o porquê de não ter dado certo com o Bozelli. Ele chegou a conversar isso com o Bozelli. Sim, e meias de criação, o Rodriguinho tinha deixado o Corinthians recentemente, os próprios atletas de beirada, o Romero, que tinha feito uma boa temporada, também foi embora. Então, assim, passou por uma mudança daquela geração 17 e 18, que foi vitoriosa, para entrar o time de 2019, que ainda bate campeão paulista, mas já, né, muito mais na base de um desmanche do que de uma equipe que estava sendo formada. E outra coisa, ele veio do Leão do México, que a gente fala, mas do México e tal. Amigão, o Campeonato Mexicano é muito forte, cara. Tire da cabeça que o Campeonato Mexicano é uma porcaria, porque já tivemos o exemplo agora há pouco do Tigres, e a gente sabe que os times lá são ricos, respeitáveis, e o campeonato é muito competente, com bons times. Mesmo, não é só o Tigres porque ganhou do Palmeiras, não. Outros times são muito fortes por lá. Muito. Então, ele se destacou no campeonato, que é bastante similar em termos competitivo com o nosso Campeonato Brasileiro. Agora, o estilo de jogo do Corinthians passou por duas mudanças radicais. Era o estilo do Carille perdendo peças, que estava montado e foi desmontado. Ele, obviamente, sentiu essa dificuldade, né? Tinha o Wagner Love à frente dele. E outra coisa, o estilo do Thiago Nunes, que foi mudado às pressas, sem ter as peças naquele momento à disposição para fazer com que o time se tornasse competitivo e ofensivo. E ele próprio, Bozelli, sentiu essa dificuldade e quando teve algumas oportunidades decisivas também acabou fracassando no jogo contra o Guarani no Paraguai, que o Corinthians perde o jogo e ele também perde um gol importante naquela ocasião. Então, vamos juntar 60% de um Corinthians que não estava preparado para qualquer jogador, por todas essas mudanças que até hoje estão cada vez mais causando problemas, e de um atleta que também chegou numa equipe em que ele não conseguiu se desenvolver. Foi um casamento que não deu certo. Ô Zinho, e aí, o jogador dessa situação? O cara chegou, eu sou o Bozelli, arrebento, faço gol pra caramba, os caras me contrataram, tô aqui. Pô, mas esse esquema não tá dando certo, hein? Pô, mas o Carille tá montando ali, não vou me encaixar. Ih, não tem, chega os caras, ih, vou morrer de fome. Ih, não vai dar certo. Faz o quê? Tá, qual é a parcela do jogador nessa história? Assim, eu não vejo nem erro. Ele mesmo na entrevista. Eu também gostei da entrevista dele. Ele foi bem sincero, lúcido. Mas eu acho que assim, o Corinthians buscar um cara que, como o professor já deu os números aí, fez vários gols, um centroavante, tinha saído o Jô, então precisava daquele homem de área. Eu acho que o Corinthians errou em tentar trazê-lo. Como ele também disse, eu olhei Corinthians, história, tradição, todo jogador quer jogar no Flamengo, no Corinthians, e aí ele foi por essa emoção, e também olhando os títulos conquistados pelo Corinthians na década. Então, acho que ele fez uma escolha boa de vir. Agora, o problema é a administração desse Corinthians, porque o Carille sai mais por uma questão de... muita gente diz que é por mudança de filosofia de jogo, de um estilo mais conservador para um estilo mais técnico, vistoso. Aí tentam trazer o Thiago Nunes, que eu acho um bom treinador. Mas eu acho que essa saída é mais por questões de relacionamento do presidente com o treinador. Eu tenho essa informação que nunca foi boa a relação do Andrés Sanches com o Carille. Mesmo quando eles conquistaram, quando eles venceram, não tinha uma relação maravilhosa. Então, a primeira oportunidade que tem, quando o time cai de produção, quando o time não joga e vem uma pressão muito grande por esse estilo de jogo, que eu acho exagerado, porque o Corinthians, nesse estilo de jogo, é o time que mais conquistou nessa década, naquela década, quando estava ali o Carille. Então,
aproveita esse momento e essa relação que já não é boa, tira e muda radicalmente sem ter uma estrutura para isso. E aí não dá certo. E o Bozelli chega nesse momento. Nesse momento. Ele chegou no momento errado. Eu acho ele um bom jogador, não é um fenômeno, é um bom jogador, mas chegou no momento de uma mudança radical num clube que não estava estruturado para isso. E aí a gente vê até agora aí a administração, como foi feita essa dívida monstruosa. Então foi a escolha dele, não digo que é equivocada, porque ele vem para o grande Corinthians, um time de uma tradição enorme, com a torcida espetacular. E o Corinthians vai buscar um cara que é um artilheiro, que é um cara que tem potencial para arrumar. Só que o momento não foi bom para ninguém. Mas, tirando o erro, quem leva a pior nessa é o Corinthians, é o clube. Porque quem ficou com o prejuízo é o Corinthians, porque o próprio Bozelli está cobrando agora aí. Não pagou ainda, hein? Vai cobrar na justiça. Então, o prejuízo no final não é lá para o presidente da época e ele vai cobrar na justiça. Financeiramente, o prejuízo vai ser para o Corinthians. E assim, né, Zinho, não é só o Bozelli, né? Vários casamentos recentes de alguns bons jogadores que o Corinthians tentou buscar no mercado não deram certo. O Luan, a gente fala aqui que é um grande exemplo, que ok, já tinha uma grande desconfiança, mas se confirmou que não deu certo. O Wagner Love, Cássio sendo criticado recentemente, já viu o Gil sendo criticado, o Ramiro, que tinha esperança de ser aquele Ramiro que fez um bom trabalho no Grêmio, 0 no Corinthians. O tal do Cantígio, que chegou com muita pompa, nada, não aconteceu absolutamente nada. Otério e Casares até agora, nada. Então assim, o Corinthians tem sido, pela sua falta de estrutura, um grande cemitério de bons jogadores. Ou ele, nesse momento, inverte a história e começa a se reestruturar melhor, ou todo mundo que chega lá vai começar a afundar, cara. Ô Facincani, e principalmente na posição do Bocelli, a gente tem que destacar. Ali onde ele morreu de fome, todo mundo morreu de fome também. Todo mundo Jô agora, você lembrou bem? Ninguém fez mágica ali. Inclusive o Jô, um grande ídolo da história corintiana, está passando um momento muito ruim. Né? Acho até que a característica do Bocelli é diferente da do Jô. Eu não esperava que o Bocelli fosse um Jô, mas eu esperava que o Bocelli fosse um Cano. Aliás, porque os dois vinham também do mesmo campeonato e fazendo barulho no mesmo campeonato. O Corinthians não soube tirar do Bocelli pelo menos o que o Vasco tirou do Cano. O Cano para o Vasco foi muito mais importante. O Cano veio da Colômbia, né, professor? O Cano veio do Independiente Medellín, mas enfim, similar, né? Campeonato também que não é um campeonato desprezível. Uma média de gols enorme pelo Independiente Medellín. Enorme, altíssima. Era quase essa média aqui, 130 e 221, era altíssima. Os caras chegavam no topo, naquele momento. E aí o Corinthians não conseguiu tirar. O Vasco tirou. Você falou de dinheiro aí, professor, né? De dívida com o Bocelli, e ele falou sobre isso. Vamos lá, tem um trecho aí. Y el que hoy es presidente del club era el director deportivo, entonces teníamos un trato re cordial. No, al contrario, hasta hace poco hablamos, y hasta hace poco hablamos también porque Corinthians me debe un montón de dinero todavía que estamos viendo la forma de poder saldar esas cuentas, ¿no? Entonces la relación es buena. Então, Sormani, você perguntou ontem, né? Falou assim, você está falando de dívida do Corinthians, né? Você investiria no Corinthians? Você colocaria dinheiro no Corinthians? Eu ainda te falei, Sormani, imagina jogador que fica preocupado ali, uma coisa é vestir a camisa do Corinthians, esse é um ponto, e o Bocelli deixou isso bem claro na entrevista. Outra coisa é a situação do Corinthians, vou receber, não vou receber, vai pagar, não vai pagar, como é que vai ser? Você imagina o Bocelli falando uma coisa dessa, com repercussão na América do Sul, se o Corinthians começar a tentar prospectar jogador de fora, o cara vê uma entrevista dessa, como é que fica? Pega mal, né? Pega mal. E não, isso não é uma situação só que atinge o Corinthians, né? Atinge a maioria dos times grandes do futebol brasileiro, a exceção aí de 4 ou 5. Só. Os demais estão assim também. Mas o que chama a atenção é o fato de que o Corinthians não deveria estar nessa situação. Quando você pega times que têm torcidas não atuantes, pequenas, médias, você vê esse time numa situação de penúria em função da pandemia e responsabilidades administrativas, você até entende.
Agora, o Corinthians, o que eu falei aqui, acho que foi ontem ou anteontem, o Corinthians está nessa situação que chama atenção. Porque o Corinthians, se fosse bem administrado, deveria estar igual o Palmeiras e o Flamengo. O Grêmio não tem esse potencial de torcida do Corinthians. Olha a situação do Grêmio. Olha a situação do Grêmio. O Atlético Paranaense não tem esse potencial de torcida do Corinthians. Olha a situação do Atlético. Aí você pega Botafogo, Santos, Fluminense. O Vasco também você pode colocar nessa caixinha aí, onde o Corinthians está inserido. Também não podia estar nessa situação. Então é isso que chama atenção. Como é que conseguiram levar o Corinthians para esse brejo aí? O Corinthians está no brejo. Está no brejo. Está devendo quase 1 bilhão sem contar o estádio.